Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o PBNcast. Hoje é a 16ª edição para a gente falar sobre os mais recentes anúncios do Pokémon Presents, o remake de Sinnoh e o novo projeto ambicioso da Game Freak. Hoje eu tô aqui com os meus amigos Lucas Avancini e Vinícius Agostini. Fala um oi pro pessoal aí, Vinícius, Lucas. E aí pessoal? E aí pessoal, hoje voltamos à formação original do podcast, né? No outro podcast foi só eu e o Vinícius, depois foi só o Vinícius e o Danilo. Mas agora voltamos os três para falar da Pokémon Presents, várias novidades, várias coisas que não apareceram, enfim, hoje eu já tô feliz, né? Hoje eu tô feliz, cara. Ah, eu também. Hoje eu tô feliz. Pra quem tava pedindo Sinnoh, agora nós temos 3 jogos com Sinnoh chegando aí, né? 2 do remake e o Legends. Então Tem bastante coisa pra conversar. E lembrando também que essa foi a nossa primeira live, né? Pra acompanhar o anúncio de um novo jogo Pokémon. A gente nunca tinha feito isso antes, estava acostumado só com as notícias, publicar as notícias no site, mas dessa vez a gente se reuniu lá na Twitch pra acompanhar o Pokémon Presents em tempo real. Então assim, pra quem não sabe, a gente tá começando o canal na Twitch, já pode seguir a gente lá no Pokéblast News. Que a gente ainda vai fazer bastante coisa lá. Se você não sabe, a gente se reuniu lá durante a Pokémon Presents para ver ao vivo, né? Ao mesmo tempo, os anúncios. Então a gente foi lá, discutiu, apareceu até que bastante gente. Eu esperava menos, sinceramente, mas até que apareceu uma quantidade relativamente boa de pessoas. Então fica ligado nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, a gente vai estar sempre avisando. Toda terça-feira, né? Vocês estão fazendo, né, Vinícius, Danilo? É a hora do holofote no Pokémon GO, certo? Aham, toda terça-feira, das 6 às 7, a gente tá tentando nossa sorte com Shine, né, Vinícius? Mas até agora não veio nada. Exatamente, tem uma reclamação, Niantic, que não vem Shine. Não veio. Mas a gente tá começando lá o canal, então fiquem ligados que a gente deve aparecer lá mais vezes. E outro recadinho rápido que eu queria dar também é sobre o Pix. Se você ainda não sabe, agora a PBN tem um Pix. Caso você queira fazer doações pra gente, tudo mais, incentivar o trabalho. Não é obrigatório de forma nenhuma, o conteúdo não tem nada de exclusividade, nada do tipo, mas a chave é nosso e-mail, pblastnews@gmail.com. Então, se você quiser dar uma incentivada lá, o valor é indiferente, né? Assim, a gente não tem fixo nada, então quanto você puder, quanto você quiser. Então, pblastnews@gmail.com. É isso aí. E pra você que tá perdido, não sabe direito o que é Pokémon Presents, o que é remake, do que a gente tá falando, vamos por partes, né? Vamos recapitular o que aconteceu semana passada. Então, como era a semana que ia comemorar os 25 anos da franquia, tava todo mundo esperando um anúncio de novos jogos principais para a franquia. Beleza. Aí foi anunciado um Pokémon Presents pra sexta-feira, dia 26, sendo que o aniversário da franquia era no dia 27. E aí todo mundo ficou na expectativa, mas ao mesmo tempo preocupado porque era um Pokémon Presents, não era um Pokémon Direct. Então tinha uma diferença que podia não ter jogos da Nintendo, então talvez nem fosse um anúncio de remake, não sei o que tem, tá. Enfim, chegou o Pokémon Presents meio-dia, 20 minutos de apresentação, dos quais metade foi pra fazer uma retrospectiva da franquia, né? Cada ano, cada geração, o que teve e tudo mais. E eis que no finalzinho lá, na segunda parte da apresentação, a gente teve um anúncio dos remakes de Sinnoh, tão aguardado aí nos últimos anos. Remake muito de Pokémon. Aguardados. Pois é, Diamond Pearl. E aí os nomes que foram anunciados foram Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que vai ser lançado no final desse ano para o Nintendo Switch. Só que esse não era o único jogo que estava sendo anunciado. Logo em seguida veio um segundo trailer dizendo que haveria mais um jogo em Sinnoh, além dos remakes, que estava sendo desenvolvido pela Game Freak para 2022, chamado Pokémon Legends Arceus. Gente, não sei se vocês falam Arceus diferente. Tem gente que fala Arceus, isso é uma tem discussão, gente que né? fala Eu tenho a mania de Arceus. falar Arceus. Eu acho que o certo é Arceus, mas eu tenho a mania de falar Arceus porque eu era pequeno e Eu vario os portuguesei o negócio. Eu vario os dois, ou é Arceus ou é Arceus. Qualquer um dos dois tá válido. Porque eu acho que a pronúncia americana atual é Arceus. É Arceus, o certo acho que é Arceus, mas... Enfim, mas todo mundo sabe, pra quem não sabe, o Arceus é o deus Pokémon.
É o último Pokémon na Pokédex de Sinnoh, Pokémon número 493, que é o Deus Pokémon. Pokémon tipo normal, que pode assumir todos os tipos com as plates. Enfim, e a gente vai ter um outro jogo em Sinnoh também o ano que vem. Então esse, assim, de uma forma muito rápida, antes da gente começar falando sobre os anúncios, foi isso que rolou. E aí a comunidade, né, entrou em êxtase, comentando todos os aspectos do trailer, que é um trailer bem introdutório, bem inicial, a gente sabe pouca coisa sobre os jogos, mas aí hoje a gente vai conversar sobre o que a gente gostou, sobre o que a gente talvez não gostou, o que a gente quer, o que a gente não quer. Então vocês podem acompanhar a gente nesse papo, né? O Lucas quer começar falando alguns bônus aí, fazendo uns comentários. Cara, assim, eu queria falar primeiro, né? Os jogos que foram anunciados foram Brilliant Diamond e Shining Pearl, como o Danilo comentou. E o que eu queria falar é que um dia antes, ou sei lá, 10 horas antes, 12 horas antes, não sei, vazou, né? Esses jogos vazaram, os nomes já tinham vazado, inclusive o Pokémon Legends, que eu vou chamar só de Pokémon Legends aqui. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, de novo, né, mais uma vez, isso não acontece só na franquia Pokémon, isso acontece em inúmeras franquias. Eu sinceramente não me lembro qual foi a última E3 que eu assisti em que os jogos não vazaram, né, os jogos da conferência da Ubisoft, ou da Activision, ou sei lá o que, da Microsoft, o Xbox, da Sony, PlayStation, enfim, que não vazaram. E aqui, de novo, né, a Pokémon Company já sofreu com isso, lá em Sun e Moon, já sofreu com isso em Sword and Shield, e agora, de novo, vazaram os nomes. Isso... Tudo. Tava tudo certo. Desde Pokémon, né? XY, né? Exato. Então, assim, mais uma vez os vazamentos meio que, entre aspas, estragam a surpresa para aqueles que não queriam ver. E eu não sei se isso é um problema ou não é um problema, mas o fato é que eu queria deixar isso registrado aqui porque, igual eu falei, eu não me lembro da última vez que teve uma conferência da E3 em que os jogos não vazaram, né? E a E3 é a maior conferência de games do mundo. A Nintendo também, aparentemente, está sofrendo muito com isso. Tudo que vazou estava certo, tudo. Os nomes, o fato do Pokémon Legend ser um prequel, de passar em Sinnoh, o fato dos iniciais, né? A gente vai falar disso, mas o fato dos iniciais serem de 3 regiões diferentes, isso também estava nas leaks. Então, assim, mais uma vez, né? Vazou tudo. E a segunda coisa que eu queria comentar aqui, queria saber a opinião de vocês, é sobre o vídeo dos 25 anos da franquia que passou na primeira metade do Pokémon Presents, que é um vídeo lindo, né? Extremamente nostálgico. Então, eu gostei, mas assim, eu acho que eu tava tão ansioso pelo anúncio. Ai, que eu não consegui prestar muita atenção. Mas, eu revi depois, né? Eu achei muito legal porque, tipo assim, ele é bem amplo, assim, eles trouxeram tudo mesmo, sabe? Não deixou nada de fora. Trouxe anime, TCG, filme, tá? Então, tipo assim, eles quiseram fazer um overview. Pois é, assim, todos os destaques. Até uns joguinhos lá da primeira e segunda geração. Né? Tudo. Pois é, tudo, assim, de uma forma ou de outra, passou rápido por tudo. Foi um overview bem legal. E nostálgico, né, pra relembrar, assim, que muita coisa aconteceu nesses 25 anos. E é bem legal porque no Pokémon Day, no sábado mesmo, o perfil oficial de Pokémon postou um tweet falando assim, ó: você se lembra quando seus pais diziam que era apenas uma modinha? Eu vi isso aí. E já se passaram 25 anos de jogar, de colecionar, batalhar e trocar. Então é bem isso, sabe? Pra quem viu aquilo começar e falou, isso logo vai passar, não. É tipo uma coisa muito maior, muito, assim, é gigante. Franquia Pokémon. Sim. Então, assim, é um pedacinho, né? É um pedacinho do tamanho desse legado aí que vem sendo construído. É o que eu falei na live, na hora que eu tava ansioso pelos anúncios, mas na hora que eu vi aquele vídeo eu me arrepiei, de verdade. Arrepiou, nossa, porque eles colocaram tudo. Acho que tudo que eu conheço de Pokémon tava naquele vídeo. Tudo. A minha vida inteira de Pokémon tava naquele vídeo. E a gente já tinha visto um vídeo parecido, né? Lembra acho que no começo do ano? Não sei quando foi. Foi no começo do ano, né? Do dominozinho. Lá tem um nome aquilo. Máquina de não sei o quê. E daí, naquele dia a gente já tinha visto uma coisa parecida, mas agora foi bem mais completo. Tinha todos os aspectos. Tudo da franquia. Então eu achei um vídeo muito bom mesmo. E igual o Danilo falou, quando falaram que era... quando eu era pequeno, falavam assim, não, ele é criança, ele vai crescer
ele vai, ele vai parar de gostar de Pokémon. Eu lembro que uma namorada do meu tio falou pra mim, não, você é muito criança, quando você crescer você não vai gostar disso. Uma vez eu perguntei pra ela, tia, você gosta de Pokémon? Não gosto, isso é coisa de criança, você vai crescer também, você não vai gostar mais. E ela tava errada, no fim das contas. Ela tava bem errada. A gente trabalha num site que fala sobre isso todo dia. Exatamente, ela tava bem errada. Mas enfim, fez uma. Assim, o vídeo. Eu quase chorei na live. Não chorei porque vocês estavam assistindo, mas se eu tivesse sozinho em casa, eu tinha chorado real. eu choro fácil demais. Mas eu tinha chorado real. Foi um vídeo muito bonito mesmo. Mas assim, eu queria falar disso só porque realmente, além dos anúncios todos, foram, sei lá, 10 minutos, né? Foi acho que literalmente metade da Pokémon Presents desse vídeo. E realmente é um vídeo muito emocionante, muito nostálgico pra quem conhece desde o começo. Eles passaram ano a ano. Então, realmente, muito legal eles terem lembrado de tudo isso, né, cara? E tem uma coisa que a gente tem que adicionar um apêndice aqui no negócio, que a live que a gente tava assistindo, a gente tava fazendo a transmissão nossa na Twitch, a gente tava fazendo a transmissão da PBN, mas a gente tava acompanhando a live do YouTube da Pokémon Oficial, então a gente tava reagindo à live deles. E a live deles teve alguns problemas técnicos, né? Tava marcada pra começar meio-dia, pra gente começou meio-dia e 2, começou meio atrasadinho, o que não é normal não é normal deles, né? Então a live ficou meio atrasada, ela começou atrasada e terminou na hora certa. Então, tipo, tinha 20 minutos a transmissão, ela começou a meio-dia e 2 e acabou meio-dia e 20, em vez de acabar meio-dia e 20. Meio, né? Isso, cortou no meio. E o pessoal, assim, quando a gente chegar no assunto Pokémon Legends, o pessoal tava falando que o jogo tava travado, mas na real, a transmissão tava dando lag. Não era nem o jogo que tava dando tanto lag, era a transmissão. Então, a gente tem que levar isso em conta na hora de falar nossa opinião sobre o jogo. Que a transmissão foi meio complicada porque tinha com lag. Só na nossa transmissão que a gente tava assistindo, na transmissão que a gente tava assistindo, que era em inglês, tinha quase 500 mil de pessoas assistindo. Isso sem contar nas outras línguas. Então, era muita gente que tava assistindo isso. Muita gente. Então, enfim, é só um adendo. Eu não assisti, Vinícius, eu não assisti a live em nenhum... Porque assim, eu tava na nossa live da Twitch pelo celular. Mas eu tava vendo a live deles pelo computador, né? E eu não assisti a live em nenhum momento lisa. Ela travou o tempo inteiro pra mim. Sim. A transmissão. A transmissão o tempo deles, inteiro ficou travando pra mim. Deixar claro que foi a transmissão da Pokémon Company que tava travando. Então, não foi o jogo. Não foi nem o jogo. Assim, a gente não sabe ainda, não vou botar minha mão no fogo e falar que o jogo roda liso, mas é uma coisa que a gente tem que pôr eles aí não na iam deixar balança. o negócio rodar tudo travado se o jogo tivesse travado, né? Enfim, é só um adendo aí, um aspecto Sim. que eu nunca vi uma transmissão travar, assim. Eu também não, cara. nunca vi Foi uma a primeira vez transmissão que tinha muita travar. gente vendo, não sei. Enfim. Mas, continuando, né? Antes da gente, né, mais uma coisa, antes da gente começar a falar do que teve de anúncio, dos jogos que foram anunciados, eu acho que é importante a gente falar aqui também do que não tivemos, né, no Pokémon Presents. Porque coisas que a gente não teve também dizem muito, né? Também indicam muito sobre o que a gente pode, assim, o que a gente pode inferir aqui, né? Primeiro, Pokémon Sleep. Não apareceu. Mais uma vez. Sumiu. Exatamente. E uma coisa que aconteceu que foi que um dos leakers, uma das pessoas que tava... Porque teve gente que falou o que ia ter na Pokémon Presents e teve gente que deu... Alguns leakers deram, tipo, cada minutagem, tipo... minuto tal vai aparecer tal jogo, minuto tal vai aparecer tal jogo. E em um dos leakers que eu acabei encontrando, ele falou que em algum momento ia aparecer Pokémon Sleep. Então, teve leakers que acertaram tudo e teve leaker que jogou alto e errou tudo, né? Sim. Mas não apareceu de novo. A esperança desse jogo era de que ele aparecesse agora e... Assim, tipo, isso faria com que realmente ele fosse confirmado e tudo mais. O fato dele não aparecer numa live de 25 anos em que tiveram anúncios grandes, como os que foram, talvez indique que ele foi realmente descontinuado e a Pokémon Company só vai passar um pano ali e fingir que nada aconteceu. Eu acho difícil acreditar nisso, cara, mas eu acho que é o mais provável, né? Então, será que eles não colocaram Pokémon Sleep, que é uma coisa meio secundária? Eles não ficaram, tipo, com o pé atrás de colocar numa transmissão tão importante? Porque, tipo, Pokémon Sleep... Assim, a gente, na época que a gente especulou, a gente falou que era um próximo Pokémon GO, mas acho que eles estão enrolando tanto que não vai ser
nada disso. Acho que vai ser um aplicativinho bobinho. Não, cara, Será? eu acho que não. Eu acho que Pokémon Sleep vai ser mais o Pokémon Smile lá e a esperança deles é o Unite, né? Que eu vou falar dele já. Sim. Não, Mas será que eles calma vão... aí. Ah. Ó, não é Pokémon Smile não, porque assim, primeiro que a gente nem sabia se era um jogo, né? Porque quando foi anunciado, assim, passou uma cena no mundo real e aí, tipo assim, Qual deles? tá em Você desenvolvimento. Tá Sleep? Não, é isso, Sleep. Porque tá. a gente nem sabia se era um jogo, certo? Sim, a gente não sim. teve nenhuma imagem do aplicativo em si funcionando. A gente teve um anúncio que era um título em desenvolvimento. Só que, junto disso, foi anunciado que eles estavam desenvolvendo um novo acessório que ia ser usado com Sleep. Por isso que eu não acho que é uma coisa boba, assim, tão secundária. Porque senão a Pokémon Company não ia investir num novo acessório pra jogar junto disso. Era tipo um Go Plus, que ia ter conectividade com Pokémon Go junto. Então, eu acho que assim, ou ele foi descontinuado, ou em algum momento ele vai aparecer. Eu não acho que era algo tão secundário, assim, tipo, irrelevante e foi deixado de lado. Porque senão eles não iam nem ter mostrado o protótipo desse novo acessório. Porque o que Então, a gente viu até agora foi só o conceito do negócio. A gente nem viu o negócio mesmo, de fato. Não viu absolutamente nada. A gente não viu nem o conceito, né? Porque a gente não sabe nem do que Sleep se trata, de fato. Que tem a ver com dormir, entendeu? A gente só sabe que tem Sleep no nome. Mais nada. E já faz muito tempo, né? Então, assim, eu sinceramente esperava que fosse aparecer aqui. Não apareceu. Então, eu acho que não aparecendo aqui pode indicar que realmente eles largaram. Ou volte lá pra frente, algum outro momento que a gente nem espera mais. Exato. Ou alguma transmissão, tipo, no ano que vem, assim, quando for anunciar algumas outras coisas, apareça do nada. Mas, enfim... Eu acho que vai ser não uma sei, Pokébola GS realmente... da vida. Eles vão fazer igual a Pokébola GS. Será? Não lembro. Eu acho. Sim. Eu acho que eles vão simplesmente ignorar, porque... Assim, a gente tá falando, né? Mas o resto da comunidade ninguém tá ligando muito, não. Ninguém lembra disso, né? Eu não tô vendo ninguém ligando muito, não. A gente tá levando em conta porque a gente produz conteúdo, né? Mas... Inclusive eu comentei lá no nosso grupo do Facebook, cadeira, onde tava Pokémon Sleep, e daí as pessoas foram lembrar porque eu comentei. Então. Então acho estranho. que provavelmente... Oi, fala. É estranho porque isso é incomum na franquia, né? Não é algo que a gente vê acontecendo a todo momento, eles fazendo um anúncio formal de um título em desenvolvimento e depois simplesmente desaparecer, né? Então, assim, isso que é um pouco estranho, assim. Não é algo que a gente já viu acontecer outras vezes pra falar, é comum. Então, acho que fica aí, né? Fica um pouco no ar, assim, o que vai ser disso. Sim. Realmente não apareceu, então a gente queria deixar registrado aqui que realmente não citaram nada. Nem logo, nome, nada. Tipo, absolutamente nada passou em branco. E a segunda coisa que a gente também esperava, pelo fato de ser um Pokémon Presents, que talvez eles anunciassem a data de lançamento do Unite, né? Pra quem não sabe, esse mês de março agora começou, inclusive acho que hoje, a beta do Unite fechada lá no Canadá. Algumas pessoas que quiserem conseguem acessar as VPN da vida aí, sei lá. Eu já me aventurei por isso em outras oportunidades, mas não vou fazer isso agora. Mas eles não anunciaram, também não citaram nada de Unite. E isso também indica coisas importantes pra gente, né? Porque o New Pokémon Snap vai sair no final de abril. E os remakes de Sinnoh, eles anunciaram pra late this year. E geralmente quando eles usam late this year, né, esse termo é novembro, né? Em 95% das vezes é novembro. E aí, levando em consideração que os remakes saem em novembro, os remakes geralmente batem de frente com os jogos que saem em novembro, né? Que é onde a maioria dos jogos AAA, os grandes jogos do ano saem, né? Os CODs da vida, o FIFA, né? Os jogos da Ubisoft, esses jogos grandes. Então, o meu chute aqui particular, sou eu falando, tá? Ele vai sair, obviamente, entre abril, final de abril, né? E novembro. O meu chute é agosto. Eu acho que ali é um período em que ele não vai competir com nada, né? É um período de limbo, assim, no mundo dos games. Geralmente novembro e fevereiro, março é quando saem os jogos grandes. Como em abril já vai ter o New Pokémon Snap, eu acho que eles vão dar um tempo e vão ali no meio, mais ou menos, entre os dois jogos. O meu chute fica aqui registrado. Se eu acertar depois eu vou falar em algum outro podcast. Meu chute é agosto.
Eu acho que vale lembrar também que o Pokémon Unite não vai vir pra competir com esses grandes jogos que são lançados pros consoles, porque ele não vai vir em mídia física, né? Ele vai ser um aplicativo, um jogo de aplicativo, tanto pro Nintendo Switch quanto pra mobile, que vai ter o seu nicho. Mas por que eu aposto agosto, assim, igual você falou? Por conta que a gente teve Pokémon GO sendo lançado em julho/agosto, lá em 2016. Então acho que como essa é uma das grandes apostas para esse ano, eu acho que fica lá para agosto também. Sim. Eu acho que É vai que ser Embora ele não vai competir, né, com os jogos grandes em novembro, eu acho que é um período muito limbo no mundo dos games, entendeu? Então, tipo, ele não vai, por exemplo, sair no meio do hype de um COD, por exemplo, que também é um jogo que é muito falado. Entendeu? Tipo, não é que vai competir no questão de compra, né? Ele vai ser um jogo free to play. não vai sobrepor nem os remakes, né? Exatamente, né? Não vai canibalizar os remakes, que isso poderia acontecer lá em novembro, né? Poderia dividir a atenção, o que não é interessante para Pokémon Company. Por isso que eu acho que é um período, assim, essencial. Agosto, pra mim, é o mês mais provável. E, assim, pra mim, depois deles não terem falado nada na Pokémon Presents, pra mim tá praticamente confirmado. Tipo, se for pra sair realmente esse ano, é agosto. Pra mim, não acho que vai ser muito diferente disso, não. Ainda mais considerando que agora tá no beta, né? Se o beta agora tá em março e Pokémon Snap sai em abril, tipo, até o final de abril com certeza não sai. E não vai sair junto de New Pokémon Snap também, porque senão canibaliza o próprio New Pokémon Snap. Então, sim. Pra mim, assim, agosto fica aqui registrado. O que você acha, Vinícius? Então, eu também acho que sai em agosto. Eu ia falar, inclusive, do Pokémon GO. Eu acho que... Eu acho que é uma época muito boa. E, se eu não me engano, agosto... Não é o começo... É o começo das férias? É o fim das férias ou o começo das aulas dos Estados Unidos? É o começo das aulas. É o começo das aulas, né? de virada de ano, né? Lá o ano vira no meio. Então acho que eu apostaria julho, agosto, mais ou menos. Porque eu acho que eles vão também... eles levam em consideração o mercado do norte, né? Europa e América do Norte. Então acho que eles vão levar isso em consideração. Porque eu acho que grande parte do público que vai jogar vai ser não só esse público que eu vou falar, mas, tipo, enfim. Acho que grande parte do público que vai jogar são essas pessoas que têm as férias nessa época do ano. Enfim, eu acho que vai ser julho, agosto. Eu jogaria no meio de julho. Assim. Sim, Pokémon GO saiu aqui no final de julho, se não me engano. Na última semana de julho de 2016. Se não me engano, saiu lá fora antes, né? E aí foi gradativo e aqui foi tipo 28 de julho, uma coisa assim. Não então... Enfim, foi mais ou menos isso. Eu posso estar errado aqui, mas foi em finalzão de julho, assim. Mas enfim, se for pra sair esse ano, provavelmente comecinho do segundo semestre ali. E, de novo, estou muito ansioso pra esse jogo também. Então esse ano é um bom ano de Pokémon pra mim, cara. Esse ano é um ótimo ano de Pokémon pra mim. Olha, o Lucas vai ser o pro player do Unite no Brasil, hein? Tô apostando nisso. Não, cara, eu tô assim... Já tô dando uma estudada, já tô olhando. Uma carreira prestes a começar. Pouco sabem, mas depois que não foi anunciada a data pro Pokémon Unite na transmissão, o Lucas até chorou. Chorei, mas eu chorei por duas coisas, mano. Eu chorei por causa do... Não teve Unite e chorei por causa dos remakes. Mais ou menos isso, velho. Mas é isso aí. Esses eram os dois pontos que não tiveram na Pokémon Presents, que eu acho que era relevante a gente falar aqui. Não tivemos Pokémon Sleep, não tivemos Pokémon Unite. Pokémon Sleep provavelmente sumiu, ou vai dar surpresa mais pra frente. E o Unite provavelmente aí nosso chute é em agosto. Cobraremos a Pokémon Company quando for anunciado. Passando agora, Danilo. Pra dizer que a gente não teve nada assim sobre os outros jogos mobile, eles passaram rapidamente ali por Pokémon Master X, revelando o anúncio do Leon. Passaram por Café Mix, se eu não me engano. E passaram por Pokémon GO, que são os jogos mobile aí que estão em alta na franquia. Mas assim, aí logo já passaram pro New Pokémon Snap, né? Que vai ser lançado dia 30 de abril. Uma nova versão do Pokémon Snap lá do 64. Esse jogo mostrou um pouquinho mais sobre o fenômeno Illumina, dizendo que você pode usar umas orbes.
as maçãzinhas lá, as Fluffy Fruits, eu acho que chama. Confirmaram as oficial. maçãzinhas que existiam no original, né? Também foi confirmado. Foi revelado rapidamente um novo personagem, o Phil, que vai ser o rival do jogador. E também um novo modo online, né? Que vai precisar do Switch Online para você editar fotos e compartilhar. Aí vai ter um sistema de ranqueamento com as melhores fotos, alguma coisa assim. O que vocês têm para comentar sobre Snap? Olha, eu acho que foi uma melhora tremenda desde o primeiro jogo. A gente jogou o primeiro jogo em live lá na Twitch, realmente. então se vocês quiserem acompanhar esse tipo de jogo, já podem se inscrever lá na Twitch. Mas eu acho que foi, tipo, a melhora, assim, 1000%. Essa questão dos rivais... Não só a questão gráfica, né? Porque a questão gráfica é relativa a cada geração. Na época do 64, eu acho que o jogo era lindo, né? Mas, enfim, eu acho que as mecânicas me parecem ser melhores. As mecânicas, o lore do jogo, porque no jogo original, no jogo de 64, jogam a gente lá e fala, vai lá, tira foto, pronto. Vai lá, tira foto e pronto. Não tem esse negócio de uma região específica, um fenômeno específico, rival, não tem nada disso. Uma região, então, né? Não tem região, não tem nada. Uma coisa que eu fico decepcionado deles não terem mostrado é como que nós vamos poder jogar, tipo, controle. A gente vai poder pôr na TV o Switch e controlar com movimento, com sensor de movimento, porque eu acho que isso vai ser essencial pro jogo. É o que eu tava falando com o Lucas no dia que a gente tava fazendo live de 64. Foi. É horrível, mas, assim, horrível o controle do Pokémon Snap original. Eu não me adaptei de jeito nenhum. Porque você tem que virar a câmera, daí a câmera vira muito devagar. Ele é invertido, né? Ele é bem confuso. É invertido, enfim. Assim, se não tiver movimento, eu acho que eles vão pisar muito na bola. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eles vão usar o sensor de movimento do Switch. E a questão gráfica do jogo, assim, impecável. Eu achei lindo. Maravilhoso. Sim, jogo maravilhoso. Impecável. Não tem do que reclamar. O jogo reclamar. está lindo, cara. Lindo. E é isso, acho que a gente já tinha visto naquele... foi uma melhora... Pode falar. Fala. Não, acho que foi uma melhora, assim, muito, muito significativa do jogo original pra esse. A gente já tinha visto lá no primeiro trailer, né, que o jogo tava lindo. Tipo, o trailer tava maravilhoso. Depois mostraram a box art também está maravilhosa. E eu concordo. Parece uma evolução boa em relação ao Pokémon Snap original. A questão da região, a questão do fenômeno Illumina. Mantiveram essas mecânicas das maçãzinhas aí, que o Danilo sabe o nome e eu não lembro. Enfim, também agora tem essa questão de ter a parte online, né? O exemplo que eles mostraram no trailer tem um Dodrio lá, que eles deixam ele engraçadinho com as caretas, aí você pode compartilhar e vai ter uma competiçãozinha. Então, tipo, estão tentando fazer o jogo ficar maior. É um jogo que parece usar o potencial gráfico, digamos, do Switch, né? Levar isso até o talo. A gente sabe que o Switch não é um console conhecido por ser extremamente poderoso, mas aqui parece que o New Pokémon Snap vai dar uma judiada, assim. Isso é ótimo, né? Realmente tá muito bem feito. E de resto foi só isso, né? Não foram grandes novidades, assim. Já sabia de tudo isso, já tinha uma data de lançamento. 30 de abril, a pré-venda já está disponível. O jogo é full price, isso é bem polêmico. Mas enfim, eu acho que vai vender. Olha, tem o fator nostálgico que eu acho que vai vender do mesmo jeito. São R$300 na eShop, né? Esse aspecto que você falou dele usar muito do Switch, eu discordo. Eu acho que ele não usa muito. Eu acho que ele não usa muito do Switch. Assim. Tomara. Falando assim, do que eu conheço da minha área de conhecimento. Por que eu acho que ele não usa muito do Switch? Por que eu acho errado usar esse jogo, que é bonito, pra comparar com os jogos principais? Porque no Pokémon Snap, por mais que sejam várias entidades, aqueles Pokémon que aparecem, que você consegue controlar, tipo, o jogo consegue saber quando você tá de frente pro Pokémon, então acredito eu que sejam entidades. Cada Pokémon é programado pra ser um objeto, uma coisa. Eles são uma coisa, não é o que eu achava que era antes, que seriam tipo um vídeo interativo passando atrás. Não, realmente não é. Não é o vídeo interativo que eu achei que era. É um pouquinho mais sofisticado que isso. E por que eu acho que ele não exige tanto do Switch? Porque é pré-determinado o que vai aparecer.
Então o console renderiza antes, o console já tá lá na frente, pensando o que vai acontecer lá na frente, entendeu? Entendi. Então Entendi. ele não é, tipo, imediato, assim, o console tem que montar aquele Pokémon na hora. O Pokémon já existe, você só vai ver ele depois, entendeu? O console vai Entendi. construindo... Já tá predefinido. O console vai construindo o que você vai ver lá na frente. Enfim, por isso Faz que não dá pra sentido. comparar com o jogo principal, porque o jogo principal é... Você escolhe que ataque seu Pokémon vai usar, então é uma coisa que o console tem que, entre aspas, fabricar ali na hora, enfim. Então, E dependendo da direção que você escolhe, ele vai renderizar um pedaço do mapa diferente. Isso, exatamente. Sim, Então, sim. é injusto comparar esse jogo, ele sendo bonito, com os jogos da linha principal. É isso. Sim, eu não tinha pensado nisso. Esse é o ponto. É verdade. Esse é o ponto. Mas o fato é que está muito bonito. E tomara que você esteja certo, Vinícius. Tomara mesmo. Porque tudo que eu não queria é sair esse jogo e começar a ter queda de FPS. Enfim, né? Nossa, Mas... se tiver cada de FPS, daí vocês podem É, criticar exato. Game Freak, porque- Aí o negócio vai ficar bem complicado, né? Se isso acontecer. Mas eu acho difícil acontecer. O original, Enfim. o original não tinha, né? Eu não reparei em nada. Não, a gente não Queda teve de problema com FPS. isso. A gente não teve problema com isso. Mas sobre o New Pokémon Snap, é isso. Falamos tudo que saiu. Agora, nossa. Agora, polêmica. Começa falando aí, vai, começa falando aí. Eu tô Quem quer começar a falar? emocionado, eu tô emocionado. Quem quer começar a falar? Porque nós Olha. temos opiniões diversas aqui nesse grupo. Eu ainda tô pensando sobre esse remake, na verdade. Bom, o New Pokémon Snap passou lá no Pokémon Present, só que assim, eu vou confessar que eu também não tava prestando tanta atenção. Que eu tava, assim, mais ansioso pelo que vinha a seguir. Porque o Pokémon Snap, de certa forma, a gente já sabia mais ou menos o que era. Beleza. E aí chegou finalmente no anúncio dos remakes tão aguardados, tão especiais, enfim. Brilliant Diamond Shining Pearl. Dialga, Palkia, os iniciais de Sinnoh. O que a Pokémon Company está prometendo pra gente? Um jogo bem fiel às versões originais. Detalhe, Tanto, que fiel não é um por um. Não é tipo, eles prometeram fiel. Não é 1/1. Isso. Não é 1/1, Assim, não é fiel 1/1. no sentido de visual, no sentido de história, no sentido de um remake mesmo, né? Tipo, olha, aqui a gente tá aqui contando a história sob um novo ângulo, mas mantendo muitos dos elementos originais. A mesma história, né? Pois é, a gente ainda não sabe em que ponto vai divergir. A gente tem que partir do... Olha, lembrando assim, né? O pessoal já começou no dia a relembrar o anúncio de Omega Ruby e Alpha Safira. Na época dos remakes da terceira geração, foi em 2014, o anúncio como que aconteceu? Um dia a Pokémon Company simplesmente lançou um vídeo lá, tipo, pá, vai ter remake. Sem mais nem menos, era um vídeo também bem introdutório que tinha o Kyogre e o Groudon. Ponto. E a gente sabia que ia revisitar a rua. Aqui a gente tem algo parecido, porque a gente vê os personagens andando por alguns locais conhecidos, certo? A gente vê que o visual foi mantido assim bem próximo do que a gente jogou lá no Nintendo DS. O que estranharam um pouco foi o personagem, né? Os personagens aí, os protagonistas no estilo chibi, tipo uns bonequinhos pequenininhos, fofinhos. Achatadinho, mais ou assim. menos É como Um se Buddy Poke tipo, do tivesse o Orkut, bonequinho lá e tivesse alguém basicamente. dado uma porradona na cabeça dele, assim, achatado o bichinho, assim. É tipo isso. Você que não viu o trailer, se você é da idade do Orkut, você lembra Buddy Poke do Orkut. É igualzinho. Exato. Isso não, Igualzinho. Tipo isso. isso não é exatamente. pejorativo. Isso não é igualzinho. pejorativo. Eu não tô falando pra denegrir a imagem do jogo. Mas é parecido, assim. Se você for fazer uma relação direta, é bem parecido. Sim, é verdade, é um bom exemplo mesmo. Aí, além disso, a gente teve ali algumas cenas entrando em batalha contra Pokémon Selvagem e contra o rival, o Barry. A gente também teve a apresentação dos lendários, que vão ser os mesmos. E a artwork também dos protagonistas que não mudou. Isso é um ponto que observaram, né? Porque nos outros remakes a gente teve uma nova roupagem, assim, um novo visual para os protagonistas, mas dessa vez mantiveram igualzinho. E aí meio que foi só isso, né, gente? Foi, é bem assim, introdutório mesmo. foi bem introdutório. Extremamente né? introdutório. O que é de se esperar pra primeira visão que a gente vai ter do jogo. Eles não Exato. Eles não iam passar Exato. todos os aspectos do jogo no primeiro trailer. Não iam passar tudo que a gente vai encontrar no primeiro jogo, no jogo no primeiro trailer.
É assim, o pessoal teve muito preconceito com o estilo artístico do jogo. Eu acho que grande parte do hate que o jogo tá sofrendo é por conta do estilo artístico do jogo. O pessoal tem que parar de ser burro e achar que isso é gráfico. Gráfico, ó, vou falar um exemplo de gráfico. Igual que a gente acabou de falar, Pokémon Snap. Gráfico do Pokémon Snap no Nintendo 64 é uma coisa. Gráfico do New Pokémon Snap no Switch é outra coisa. Isso é gráfico. Gráfico. Não sei, eu não teria uma forma melhor de explicar se não essa. Por exemplo, gráfico do Zelda Ocarina of Time no 64. Você pode ver que é uma coisa. Agora o gráfico do remake. Do remake não, daí no caso não é um remake. Ó, calma aí, já me confundiu porque o pessoal... Enfim. Ó. O gráfico do Ocarina of Time no 64 é uma coisa. O gráfico do Ocarina of Time no 3DS é outra coisa. É o mesmo jogo, gráficos diferentes. O estilo artístico de Breath of the Wild é um. O estilo artístico de Ocarina of Time é outro. E estilo artístico, não é gráfico, entendeu? Então, o pessoal viu aquele Pokémon, que é o remake sendo chibi, o remake tendo um estilo artístico diferente, o pessoal surtou, o pessoal explodiu. Falando ó, detalhe, o pessoal fala, abre aspas, a Game Freak anda muito preguiçosa. Só que o jogo nem é feito pela Game Freak, meu pai amado. Pela Game Freak. Entendeu? Então, isso é um ponto importante, isso é outro ponto importante também. Então, esse é um ponto que muda muito, a discussão muda muito. Mas enfim, não levando em consideração esse fato de Game Freak, porque Game Freak é o grande vilão da história, sempre, mesmo ela não estando envolvida, a gente o fandom tem que, a comunidade tem que entender o que é gráfico e o que é estilo artístico. Não gostou de estilo artístico? Tudo bem, porque pelo que a gente viu no trailer, isso é especulação, não é cravado em pedra. Os cenários vão ser 1 para 1. Todos os cenários do jogo vão ser 1 para 1. Tanto que a gente viu o personagem andando, você consegue ver os NPCs todos iguais, enfim. O cenário vai ser 1 para 1. Mas a história a gente ainda não sabe se vai ser 1 para 1. E se for 1 para 1 também não tem problema nenhum. Omega Ruby e Alpha Sapphire foram, assim, exceções. Heart Gold Soul Silver, eu não lembro de ter tido tanta alteração na história do jogo. Teve alteração na história do jogo? Heart Gold Soul Silver? Eu não lembro de ter tanta coisa, Eu acho que assim, a história em si, ela não vai mudar tanto. A diferença é que no Omega Ruby e Alpha Sapphire, a gente tinha o fator ali das Mega Evoluções, que de alguma forma já fazia parte ali da 6ª geração e foi explorado. Tanto que o Mega Rayquaza tá relacionado com a origem lá das Mega Evoluções, tudo mais. Eu acho que o que a gente precisa ver aqui é quais serão as novas adições, né? Porque não é simplesmente... Porque senão a gente ia manter os títulos Pokémon Diamond Pearl, HD, sei lá, Remaster, enfim, exatamente, qualquer outra colocar coisa. New no nome. Não, a gente tem um novo nome. Então, assim, é um novo jogo. O que vai ser agregado à história? Porque a gente teve, por exemplo, nos jogos originais, não foi o Cyrus que se perdeu lá no mundo do Giratina? Sim, uma coisa assim? Sim. O que vai ser contado aqui, entendeu? Como que essa história vai ser construída? A gente vai ter os elementos de Platinum? Porque assim, agora o pessoal tá pedindo Omega Ruby e Alpha Sapphire, né? O mesmo estilo. Só que a gente lembra muito bem qual foi o hate em cima desses jogos quando o pessoal descobriu que não tinha Batalha da Fronteira lá. Pois é. Não sei se vocês lembram, mas isso assim, o hate também foi gigante. E Let's hoje em dia, Go. É Jogo pobre, não tem nada pra fazer depois que vence a liga e tudo mais. Agora o pessoal vem pedir jogo estilo Let's Go. Então tem que tomar cuidado, né, com essas coisas. O que eu quero ver é qual que vai ser a história contada de Dialga e Palkia? Eles vão ter novas formas? Que normalmente é isso que acontece, né? Quando a gente tem Sim. Pelo menos a gente viu novas formas com o Groudon Kyogre. Eu não ficaria surpreso se a gente tivesse novas formas de Dialga e Palkia aqui. Cara, eu acho que assim, eu tava muito ansioso pra esse jogo. Pra mim, esses jogos são os jogos da minha vida em relação a Pokémon. E então o fator emocional pra mim acho que tem um lado muito maior. Isso que o Vinícius falou é verdade. O estilo chibi, né, que você chamou acho que de estilo artístico, né, Danilo? O Vinícius.
Cara, eu não sei por que eles optaram por fazer desse jeito, né? Eu não sei se é porque é outro desenvolvedor, eles quiseram diferenciar. Eu não sei se é porque acharam fofinho. Eu não sei se é porque realmente é mais parecido com os jogos originais. Eles estão tentando fazer o negócio mais fiel possível. Eu acho que foi uma escolha infeliz. Eu acho que foi uma escolha e poderiam não ter tido. Questionável. Na minha visão, isso não afeta em nada o jogo, em nada. Pra mim aquilo ali é o remake de Sinnoh, é o que eu sempre quis, desde que eu joguei lá. Eu tenho aqui na minha terceira gaveta o DS com o platino, tudo pintadinho e tal, que eu comprei lá em São Paulo, que eu fui com meu pai e tal. Então pra mim o valor emocional disso é gigantesco. E eu não me interessa, eles podiam relançar Diamond Pearl pro Switch e eu iria comprar lá. Porque pra mim tem um valor, um peso emocional muito forte. Que não teria, por exemplo, se fosse quando foi com Hoenn, né? E não vai ter quando for o Nova, né? Daqui a alguns anos. E por que eu tô falando isso? Porque assim, eu acho que a pessoa que compra, a pessoa que olha pra esses remakes hoje e tem esse peso emocional, ela não tá interessada no estilo artístico do jogo. Eu quero jogar Diamond e Pearl de novo. Eu quero ter o meu Infernape de novo. Eu quero ganhar o ovinho do Riolo de novo. Entendeu? É isso. Pra mim é isso. Eu quero rejogar os jogos num console novo, num gráfico reestilizado, agora com mais modos online, com mais versões online, com possíveis novas formas, enfim. Então o estilo artístico do jogo, pra mim, não fez diferença nenhuma. Embora eu concorde que talvez sim tenha sido uma escolha infeliz. Eles poderiam ter sim mantido enfim, os gráficos comuns, os gráficos de Sword and Shield, os gráficos de Omega Ruby, o XY, que são muito mais bonitos, sim, mas eu não tô lá pelos gráficos, eu não tô lá pelo estilo artístico, eu tô lá pra jogar o jogo que fez parte da minha infância, entendeu? Então pra mim, cara, eu estou 100% satisfeito. As pessoas queriam remake de Sinnoh é o que nós teremos. Então pra mim, inclusive, salve pra Nath aí, sabe quem é a Nath, né, Danilo? Da faculdade, ela também estava ansiosíssima por remake de Sinnoh. Ela também é muito fã de Sinnoh. E eu falei pra ela que ia ter Sinnoh esse ano. E, enfim, salve pra você, Nath. Eu sei que você acompanha o PBNcast toda semana, então teremos nosso remake. E pra mim é isso. Pra mim é um peso emocional gigantesco. Poderia ser as caveirinhas andando lá. E eu compraria do mesmo jeito, porque pra mim eu tô lá pela história, eu tô lá pela infância, sacou? Não sei se é o mesmo caso pra vocês. Eu também acho essa escolha desse estilo artístico Chibi bem questionável. Eu não gostei. Eu não gostei do estilo. Eu também não gostei, exatamente. Eu também não gosto do estilo de Let's Go. Eu acho assim. Igual você falou, eu não tô jogando lá, eu não tô jogando pelo estilo artístico, eu não tô. Igual eu vi um cara falando hoje, se eu for escolher estilo artístico, eu vou na galeria de arte, eu vou comprar roupa, eu não vou comprar o jogo. Eu não acho que isso influencia em nada. Portanto, você tá comprando a experiência quando você tá comprando o negócio, tanto né, que cara? os jogos originais... Assim, se os jogos Diamond Pearl fossem feitos hoje em dia, eles teriam esses gráficos e seria em HD. Acho que seria bem similar. E se for... E você falou que se fosse feito com os gráficos, com o estilo artístico de Sword and Shield, o pessoal ia reclamar também. Eu vi isso no nosso grupo do Facebook. A pessoa que postou 3 dias antes do anúncio, que, abre aspas, como que o cara falou? Eu espero... Enfim, ele falou que ele ia odiar. Ele falou assim, eu vou odiar se os remakes vierem com os gráficos de Sword and Shield, que não é gráfico, nesse caso é estilo artístico, enfim. Daí, no dia do anúncio, o cara veio e colocou assim... Nossa, mas eu queria que tivesse estilo de Sword and Shield. Meu filho, você se decida. Mas enfim, o ponto é... A comunidade tá muito mimada que eles querem o que não tem. Sempre é o que não tem. Sempre é. Se fosse o estilo de Sword and Shield, iam querer estilo Chibi. Se fosse como é estilo Chibi, eles querem de Sword and Shield. Nunca vão estar satisfeitos. Mas o que eu não gostei do estilo, não gostei do estilo artístico, mas eu vou jogar mesmo assim porque eu tô lá pela história, porque eu acho que a história de Sinnoh é muito... experiência, cara. O cara Sim. que vai comprar o remake de Sinnoh porque jogou... Tipo, se você tá jogando pela primeira vez agora, você não jogou antigamente, beleza. Você pode não gostar do jogo, beleza. Agora, pra quem jogou antigamente, e esse jogo é feito pra quem jogou, você tá comprando o jogo pela experiência, cara. Eu não tô nem aí pro bonequinho, com o jeito que ele vai andar, se ele vai ser... Não quero saber se vai ser achatado, se vai ser alto. Eu tô jogando em Sinnoh de novo, 15 anos depois, entendeu? É isso, é isso. Eu quero a experiência do jogo, cara. E isso eu vou ter.
A gente vai ter que esperar um pouco mais pra ter umas posições mais maduras, né? A gente nem sabe, por exemplo, se os iniciais vão ganhar alguma forma diferente, final, como a gente viu em Hoenn lá, as Mega Evoluções. A gente viu recentemente Gigantamax. A gente não sabe se vai ter Mega Evolução, a gente não sabe se vai ter nada. A gente simplesmente vai ter que esperar mais informações pra saber. Se fosse falar do estilo artístico, eu prefiro também um Pokémon, os personagens um pouquinho maiores. Mas a gente tem que ver o que vai ser. Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre as implicações que isso vai ter na 8ª geração como um todo. Por quê? Quando a gente teve o remake de Omega Ruby, Alpha Sapphire, quando a gente teve Leaf Green, Fire Red, quando a gente teve Heart Gold, Soul Silver, foram remakes que acompanharam o estilo artístico, igual o Vinícius está falando, daquela geração. O jogo da então geração, assim, eles são bem parecidos do jogo de Pokémon XY, de Diamante Pérola lá, de Rubi Safira, porque era na mesma região. E agora a gente tá tendo um jogo que é um estilo bem diferente. Na verdade, a gente tá vindo numa sequência de títulos que não estão reproduzindo esse estilo artístico. A gente veio de Let's Go, de um jeito. A gente foi pra Sword Shield com uma abordagem totalmente diferente. E agora a gente vai pra remake de Sinnoh de outra forma. E depois a gente vai pra Legends, que é outro estilo. Então assim, vocês estão percebendo que começa a ficar bem diversificado? Assim, a gente não tá vendo o mesmo estilo se reproduzindo ao longo da geração. A gente tá vendo umas coisas mais diferentes, umas apostas, sabe? Vocês estão percebendo isso? Eu gosto disso, cara. Sinceramente. Pra mim, eu queria que o remake de Sinnoh tivesse o Chibi aí da vida? Não. Mas, cara, eu acho bom essa diversificação. Eu também acho bem Não interessante. sei, eu gosto, eu acho importante. Eu acho que atrai mais gente dessa forma. Exato. Por exemplo, eu acho importante. Meu irmão mais novo, sei lá, meu priminho que joga Pokémon, ele não vai se interessar, acho que ele vai se interessar mais pelo estilo Chibi do que pelo estilo do Legends, entendeu? Acho que eu me interessaria mais pelo estilo de Legends do que pelo de Chibi. Enfim, eu acho que dá uma diversificada boa, eu acho que atrai mais gente dessa forma. E eu acho que é isso que eles estão apostando, eu acho que é isso que eles estão levando em consideração. Eu concordo com o Vinícius, eu concordo. E eu também concordo com o fato de que qualquer coisa que fosse entregue ali, as pessoas iam reclamar. As pessoas iam reclamar. Mano, o que viesse ali, as pessoas iam reclamar. Reclamaram em Sword and Shield, reclamaram em Let's Go. E, enfim, sempre reclamam. Então, assim, o que a gente esperava era o remake de Sinnoh, que a gente teve foi um remake de Sinnoh, o estilo artístico que a gente esperava não tá lá, mas o jogo é o mesmo. E assim, sendo extremamente sincero, Sword and Shield foi muito hateado quando foi anunciado todo aquele corte na Dex. O primeiro podcast que a gente gravou, quando a gente gravava lá em casa, em Piracicaba ainda, Vinícius, ou Danilo. A gente falou sobre isso, sobre o corte na Dex e tudo mais, e hoje Sword and Shield está batendo recordes de vendas. Sword and Shield vende muito, se não me engano é o Pokémon mais vendido, não é? Não, terceiro jogo mais vendido, depois de Red Blue e Gold Silver. Ótimo. Então assim, beleza. atropelou todas as outras gerações. Atropelou terceira, quarta, que quinta, sexta, sétima. Tá no top, entendeu? Exato. Então assim, esse é o meu ponto. A gente sabe que os remakes não costumam vender tanto quanto os jogos que estreiam uma nova geração, né? Até porque eles não têm o fator novidade assim tão acentuado. Mas são jogos que vendem bem. A gente viu Let's Go ultrapassar 1 milhão aí no Nintendo Switch. Algo que ninguém esperava e aconteceu. Sim. Eu acho que isso vai acontecer com os remakes também, porque jogos de Pokémon sempre estão no topo. Assim, uma outra coisa que eu queria ver a opinião de vocês, que também a gente tem que questionar, é que nos outros remakes, os jogos que foram lançados, eles compartilharam do mesmo ambiente online, do mesmo competitivo. Então, assim, eram jogos que somavam. Agora, já que a gente tem jogos que visualmente são muito diferentes, o que vocês acham que vai acontecer com o competitivo? A gente vai continuar com o competitivo de Sword Shield? A gente vai ter algum... Porque assim, eu não sei até que ponto esses jogos vão compartilhar conexões, sabe? De você jogar online, por exemplo, ter uma batalha de um jogo contra outro, de outra versão.
A gente viu Let's Go e Sword Shield tendo algum compartilhamento, mas assim, o envio de Pokémon pelo home, né? Porque você não pode fazer essa conexão. Agora, o que vai acontecer aqui? Que a gente não tá falando do fim da 8ª geração. Pelo menos até no final de 2022. E esse competitivo do Sword Shield acabou nem sendo explorado ainda. Assim, como como campeonato mundial, que já vai ser o 2º ano consecutivo que não vai rolar. O que vai acontecer com esse competitivo de Pokémon? Você tem Eu não sei alguma também ideia? o quanto que não impacta o fato da desenvolvedora ser essa ILCA, né? Eu não sei como é que fala, ILCA, deve ser assim que eles pronunciam em inglês, que é responsável por Pokémon Home, né? Eu não sei o quanto que isso impacta também. A dificuldade que isso impõe, sinceramente eu não sei. Mas eu, se tivesse que chutar, acho que eles manteriam, agregariam da mesma forma como foi outras vezes, e não acho que o estilo do jogo afete tanto assim. Cara. Eu acho que não afeta tanto, porque pelo que a gente viu das batalhas, as batalhas não tem esse estilo Tibi, né? As batalhas, os bonequinhos pareceram bem altinhos nas batalhas. Né? Pelo que eu vi, os modelos são bem parecidos com Sword and Shield. Porém, assim, olhando por esse aspecto, eu acho que continua um online mais amplo, agregando os dois jogos. Porém, eu acho que o online vai ter algumas restrições por conta no corte da Dex, mas daí de Sword and Shield. Porque o pessoal outra coisa que o pessoal fala é que os remakes não são remakes, são remasters. Errado. Isso daí é burrice falar isso. Não são remasters. Remasters é você... Por exemplo, Crash, se eu não me engano, foi um remaster pro PlayStation 4, porque você pega o mesmo modelo, pega a mesma coisa, deixa em uma definição melhor e vende, e isso é um remaster. O mesmo jogo. O remaster de um jogo. Pelo que a gente viu dos remakes, foi tudo feito do zero, os modelos foram feitos do zero. Enfim, então eu acho que na questão dos modelos, da aparência, o online continua junto, o online continua unido. Porém, eu acho que na questão do corte da Dex vai manter também. muito. Porque tem muitos Pokémon de Sinnoh que não tem em Sword and Shield, né? Que não tem em Galar. Então, porque espera-se do remake que todos os Pokémons que tinham no jogo original tenham no remake, certo? Então, eu acredito que não vai ser possível batalhar por causa disso, por causa dos Pokémon que vão ter no remake e não vão ter em Galar. Enfim, mas não vai ser... O pessoal tá falando de remaster, tá falando que só vai ter os Pokémon que tinha ensinou no jogo original. Eu acho bem improvável. Eu acho que não vai ser... Não. Vão ter menos Pokémon, mas não vão ter só os que tinham ensinou. Enfim, vai ter um corte na Dex, provavelmente, mas enfim. Então acho que... Eu não sei. Na questão gráfica... acho que não teria problema nenhum. Eu acho que vai ter alguma mudança, assim. Eu acho que vai ter alguma coisa impactante que ainda não tá muito claro. Porque a gente tem, por exemplo, o Dynamax e o Gigantamax como fatores-chave da 8ª geração. E pra dividir esse ambiente competitivo, isso vai ter que ser trazido pros remakes. Senão, vai ser muitas restrições. Por exemplo, se o remake tiver as Mega Evoluções, Sword Shield não tem. Vai ter restrição de Mega Evolução de um lado, vai ter restrição de Dynamax do outro lado. Eu não sei como que isso pode ser levado assim junto de uma forma suave, sabe? Eu acho que vai ter mais coisas impactando o ambiente competitivo que a gente ainda não tá vendo, assim, que ainda não tá claro, mas eu acho que é pouco provável que esses jogos consigam andar juntos, assim, em harmonia no ambiente competitivo. Mas não por causa dos gráficos, né? Não por causa do visual. Não por causa dos gráficos. Eu tô falando assim das condições assim desses dois jogos, o que eles vão oferecer. As features que eles porque têm. Não é. Sim. Então. Eu não jogo competitivo. A gente não joga. Eu acho que vocês não jogam também. Não. Mas eu acho que isso deve ser levado em consideração, sabe? Porque os jogadores competitivos, o que vai ser deles, entendeu? Tipo, o que a Pokémon Company tá planejando para esses próximos 2 anos? Porque a gente sabe que o Legends que vai vir depois vai ser single player. Então, tipo, não vai ter ambiente competitivo ali. Ou vai ser com Brilliant Diamond, Shiny Pearl, ou vai se manter no sorteio. Não sei. É algo que eu só queria levantar, que é algo que a gente vai ter que discutir e vai ter que ver como que vai acontecer, sabe? Porque isso vai trazer um impacto pro ambiente competitivo de Pokémon.
Não só pro ambiente competitivo, pra comunidade. Mas assim, agora a gente já tá, né, o que a gente viu? Um trailer que mostra, tipo, como era antigamente e uma cena, né, no novo jogo. É basicamente isso que a gente tem. Eles falaram que os jogos vão ser lançados, como eu falei aquela hora, né, o termo é late this year. Geralmente late this year é em novembro, tipo, 95% de chance de sair, tipo, 15 de novembro, 13 de novembro, sei lá, alguma coisa do tipo. Exclusivos pra Nintendo Switch, isso óbvio, sem problema nenhum. Acho que vai vender bem, como o Devon tinha falado, né, o Let's Go passou de 1 milhão de unidades lá. Eu também acho que esses remakes vão passar essa marca. A gente sabe que o Switch tem uma base de consoles enorme, a Nintendo vende muito. Então acho que sim, vai ser um jogo que vai vender bem, vai ser hateado, vai ter toda essa questão do chip e tudo mais. Assim como o Sword and Shield teve o corte da Dex, enfim, sempre vai ter alguma polêmica. Mas no fim, eu saio totalmente satisfeito, não gosto do estilo chibi também, mas não estou aqui pelo estilo chibi, estou aqui pelo jogo, pela experiência do jogo, então saio satisfeito, eu não sei vocês. Eu também saio bem satisfeito. Eu espero que eles deem mais atenção pro Arceus, por mais que vai ter outro jogo, o Legends, que vai tratar mais, pelo jeito. Sim. Mas eu queria que tivesse os aspectos do Platinum também. Eu acho que seria interessante que tivesse todo o... Também, com certeza. O Giratina, etc. E que desse mais atenção pro Arceus. E eu acho que eles... Eu tenho certeza que eles vão arrumar alguns aspectos que tinham no jogo original. Tipo, você derrota uma Chansey no jogo original, você fica 24 horas esperando a Chansey desmaiar. Então, essas coisas assim, eu acho que eles vão arrumar. Mas eu tô bem otimista. Você sabe que a gente tem que ver se vai ter a Batalha da Fronteira de Sinnoh, né? Porque também tem isso em Sinnoh, que a gente tinha em Platinum. E você sabe que um dos leaks lá que tinha vazado é que haveria um episódio focado no Arceus, né? Nos remakes. No Arceus, sim. E pro fim, quando foi anunciado o Legends, o pessoal falou assim, não, foi algo mal entendido. Mas e se a gente tiver, né? Igual a gente teve um episódio do Deoxys, lá depois no Omega Ruby Alpha Safira, a gente pode ter talvez um episódio do Arceus que faça alguma ponte, alguma conexão com o Legends que vai sair depois. Pois é, imagina que da hora se um jogo conectasse no outro. Porque, assim, já falando um pouco de Legends, os personagens do Legends Vamos partir para o próximo, né? São os mesmos do jogo, do Diamond Pearl, do Brilliant Diamond, Shining Pearl. Então, isso tô viajando demais. Nunca que iam fazer isso, mas imagina que da hora se no Diamond Pearl, no Brilliant Diamond, Shining Pearl, o personagem viajasse no tempo e daí você joga os remakes e depois você joga o prequel. Daí, de alguma forma, o Dialga distorce o tempo. Dialga que é do tempo, né? Nossa. O Dialga distorce o tempo no Brilliant Diamond. O Dialga... Nos dois remakes, o Dialga distorce o tempo e manda você pro passado. Ou faz o ambiente que você tá virar ao passado. Daí, você joga os remakes, depois você joga... Vinícius. É muita viagem, mas seria... Sempre com as melhores ideias. Então, o Vinícius sempre traz umas ideias aí que... São muito legais. Ia ser muito legal se tivesse essa virada no tempo. E a gente conseguisse ver um pouco da Sinnoh antiga antes do Legend. Sim, e daí, seria você joga os remakes, daí você é influenciado a jogar o Legends. Seria interessantíssima essa ideia. Mas, obviamente não vão fazer, é só uma ideia. Isso aí eu já acho mais difícil, cara, pra ser bem sincero. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção, que pode ter a ver ou não com isso que você tá falando, é que, enquanto no trailer do Brilliant Diamond Shining Pearl a gente teve um late 2021, né, no final do ano, do Legends, a gente teve que vai ser lançado no começo do ano de 2022. Isso, foi early 2022, sim. Então, olha só, ao invés da gente ter 2 jogos principais com 1 ano de intervalo, a gente vai ter, poucos meses de intervalo. Porque quando o Legends for lançado, ainda vai estar no hype do... Brilliant Diamond Shining Pearl vai ser muito recente. Porque se um vai ser no final do ano, outro vai ser no início de 2022, esses jogos vão quase se tocar, assim. Então, eles podem ter uma conexão mais forte. E o fato dos dois passarem em Sinnoh, talvez... Nossa, olha, fala vocês aí que soltaram o fogo de artifício aqui. Fala aí, velho.
É só uma ideia que eu tô dando. Inclusive, Game Freak, Pokémon Company, vocês podem me contratar que a Niantic tá quase me contratando, viu? Mas enfim, seria muito interessante se eles fizessem essa conexão. Nossa, seria, assim, maravilhoso, mas eu acho que não vão fazer. Porque, agora já falando de Pokémon Legends, os protagonistas do Legends são, assim, idênticos ao Lucas e a Dawn dos jogos principais e agora dos remakes. Então, seria muito interessante pra amarrar a história. Amarrar, tipo, a linha do tempo. Nossa, seria ótimo. E foi falado no Pokémon Legends que isso mudaria o rumor da franquia inteira. Mudaria o rumor da franquia inteira. Mudaria o rumo da franquia inteira. O que eu vejo com isso? Quando teve os 25... Foi os 25? Não, quando teve os 20 anos de Zelda... 20 anos de Zelda? Ou foi 25? Enfim, quando teve o aniversário anterior de Zelda lá em 2011... lá em 2011, eles fizeram a linha do tempo de Zelda. E é uma coisa que eu queria, tipo, muito, 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 muito pra Pokémon. Eu queria que tivesse uma linha do tempo. Eu queria que tivesse uma mitologia mais aprofundada. Quer dizer, Sinnoh tem uma mitologia muito boa, que tem Arceus, que criou tudo, enfim. Eu acho que seria muito interessante que eles pegassem essa oportunidade pra aprofundar o lore da franquia inteira e criar uma linha do tempo. Tipo, Pokémon Red Blue tá nesse ponto da linha do tempo. XY nesse ponto. E isso de Red Blue influencia lá na frente. E eu acho que isso seria uma oportunidade muito boa deles fazerem. Seria, tipo, a oportunidade de ouro. Exatamente. Até porque cada Universo novo de jogos remake... Pokémon, né? Até porque cada novo remake que chega, fica um pouco mais confuso essa linha do tempo, né? Porque eu lembro que esse foi um debate bem grande em Omega Ruby Alpha Safira, que ninguém sabia onde essa história se passava. Porque se era no passado tinha Mega Evolução, se era no mundo atual não fazia sentido a história do passado. Então eu acho que seria uma ótima oportunidade pra gente conectar, entrelaçar a história dos lendários das diferentes regiões, explicar como o Arceus está no centro de tudo, deixar isso mais claro. Tipo, eu acho que vai ser incrível. A gente viu que é um projeto também bem diferente do que a gente está acostumado, né, na Pokémon Company. A Game Freak tá trazendo pela primeira vez um jogo de mundo aberto. Muitas coisas podem ser exploradas aqui. A gente não vai ter uma estrutura de ginásio, treinar Pokémon pra batalhar em ginásio, pra se tornar um campeão. A gente não sabe o que vai vir, né, Vinícius, né, Lucas? Tipo, é uma proposta bem inovadora, assim. Eu acho que o pessoal ficou bem empolgado com os gráficos, assim, com o estilo artístico, como o Vinícius disse, com o que a gente viu. Muita gente comparando com o Zelda, que a gente teve ali. Exatamente isso que eu ia falar, Breath of the Wild. Que é um jogo perfeito. E assim, eu acho que tá... Que é um jogo muito bom, exato. A gente não sabe se vai ter também uma nova forma do Arceus. Provável que tenha. Que eu acho difícil eles não trazerem uma nova forma. Sempre tem essas coisas. Enfim, eu tô muito animado, gente, pro Legends. E assim, vocês podem perceber que é 2 pontos Arceus. Nada impede que depois a gente tenha Pokémon Legends outras coisas. Pois tipo é. que alguém Explorando comentou que os se torne... lendários, né? que se torne uma nova linha ali de jogos Pokémon que podem ser explorados nessa perspectiva. E lembrando Seja. que esse Pokémon Legends não é da linha principal. Tipo, o Pokémon Legends não tá vindo pra substituir Sword and Shield, viu? Né? Sim, não é uma geração. não é uma né? geração Nada disso, nova. é um- E eu também, tipo, eu tô Mas muito animado. também não é um eu tô muito spin-off, né? animado. Também não é spin-off. Exato. Estão criando um novo ramo, Exatamente. O Danilo falou, uma nova categoria de jogos Pokémon. Isso. Mas enfim, o que eu mais fiquei animado com a questão de mundo aberto é que, pelo que parece, o personagem vai ter, tipo, muita mobilidade. Uma coisa que a gente viu em Breath of the Wild do Zelda, que o Link antes não podia, por exemplo, pular. O Link não era tipo, mesmo jogos 3D, o Link ia pra frente, pra trás, pulava um buraco, ou pulava de volta, não tinha escalar. E pelo que a gente vê no trailer, que foi inclusive muito introdutório, assim como dos remakes, é que a gente vai poder explorar, tipo, muito. Você percebe que no trailer você vê as coisas de longe, você vê uma árvore e você, como é um mundo aberto, você vai poder ir até naquela árvore, você vai poder escalar a montanha, pular. Sim.
No trailer, a Dawn dá um, tipo, um pulo assim, faz pshau, e pega Ela assim, dá uma joga cambalhota, Pokébola. né? Me lembrou muito. Sabe o que eu lembrei quando eu vi o trailer? Não sei se vocês acho que não jogaram, mas se alguém jogou que tá ouvindo, o Horizon Zero Dawn, jogo de exclusivo de PS4, cara. Me lembrou muito o jeito que ele deu a cambalhota ali numa cena, o jeito que ele arremessou a Pokébola. É porque assim, Pokémon normalmente o que você faz, né? Você anda pras 4 direções e aperta A pra interagir com o cenário, né? Pois é. E tipo, é isso, né? Com 5 botões você joga Pokémon, um pra cada direção e um botão de interação. Esse agora parece que não, né? O boneco vai pular, o boneco vai arremessar, o boneco vai dar cambalhota, o boneco vai agachar pra se esconder. Tipo, né? É um action RPG em terceira pessoa, uma proposta totalmente diferente. De novo, já existia um rumor, né? Que saiu durante esses últimos dias que haveria um Pokémon de mundo aberto. E o cara dele ser confirmado, né? Mas eu achei curioso, cara. Eu confesso que eu fiquei feliz. É o que eu sempre quis também. Pelo que eu vi do trailer, é tipo o que eu mais sonho na minha vida inteira. É, de exato. jogo de Pokémon. Era um sonho, É- assim, tipo, que a Assim, gente pelo que a gente viu pensava, também, as né? batalhas vão ser diferentes, não, pelo que foi dito, não sei se é oficial, eu não sei. Isso não é oficial, Isso não é mas oficial, aparentemente né? não terá A turnos. parte das batalhas. Mas parece que não vai ser não vão ser batalhas com turnos, ou tipo, o turno vai ter tempo, limite de tempo. Com tempo. É uma coisa que tá se aproximando mais do anime, que era uma coisa que eu sempre achei as batalhas do anime muito mais interessantes do que as batalhas dos jogos. Também. Ah, sim. Então, é uma coisa que é muito, assim, me animou demais esse jogo. Tudo que eu sempre pedi pra Arceus foi esse jogo. E daí- Mano, é um jogo interessante mesmo, cara. E assim, a experiência Bem é diferente. que a gente relaciona muito com Breath of the Wild, mas assim, a experiência que eu tive com Breath of the Wild, se eu tiver 1/3 dessa experiência com esse Pokémon, com Pokémon Legends, eu já vou ficar, tipo, muito feliz. Porque. Nossa. Tem inclusive uma cena que eu coloquei no Instagram lá, que o Danilo também eu sei que colocou no Twitter, que compara, né? Tem uma cena do trailer lá que dá pra comparar o Pokémon Legends com o Breath of the Wild. E é assim, cara, extremamente parecido, né? O estilo gráfico, né? O estilo artístico, a gente tava falando no remake lá, é extremamente parecido. E é muito bonito, muito, muito, muito bonito. Altas expectativas pra esse jogo. Olha, e assim, é uma coisa que, como vai sair no começo de 2022, pode ser muita loucura minha. Mas nada impede que a gente tenha ainda uma nova geração ano que vem. Porque Então, normalmente a gente recebe as novas gerações no final do ano. Se esse jogo vai sair no começo do ano, sei lá, se sai em fevereiro, março aí, grande lançamento em março. Nada impede que em abril a gente receba um novo anúncio. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, assim, pelo menos até o Legend sair, a gente não sabe que rumo a franquia vai tomar, né? Mas isso é algo pra gente comentar também, o que vai acontecer daqui pra frente, isso daqui a pouco, né? Não sei, uma coisa que a gente pode conversar também sobre os iniciais, né? Que a gente viu que não vai ser, como a gente vai ter os iniciais nos remakes, aqui a gente vai ter outros iniciais. Simplesmente escolheram o Rowlet, que é um Pokémon de Alola, inicial de grama. Cyndaquil, inicial de fogo de Jotô. E quem foi o escolhido de água? Foi o O Oshawott, de Unova. E lá eles colocaram assim, um professor Pokémon dessa região, que a gente não sabe quem é ainda, viajou por outras regiões, conheceu outras partes do mundo e trouxe esses iniciais. A gente não Curioso sabe também, né, cara? qual Estranho professor demais. Pokémon, né? A gente não sabe por quê, mas assim, eu acho que vai ter algum sentido, né, pra história. Vai, isso com certeza vai ter explicação na história. Então, Com certeza, é uma ótima não à toa. oportunidade deles fazerem o que eu falei. Viagem no tempo. Viagem no tempo. Porque eu tenho certeza que é o que a gente conversou na live. Com certeza vai ser o professor Carvalho. Nossa, é quase que óbvio. Ou o professor Carvalho ou um parente dele. Porque eles Eu não- acho que vai ser um ancestral. Então, e eles podem Porque usar... a gente viu, por exemplo, o Samson Oak lá em Alola. E depois a gente viu no Home, que tem um outro parente dele lá, que eu não esqueci o nome. Que Pois também guia ali o Pokémon Home. Eu acho que estão construindo tipo que nem as enfermeiras Joy, assim. Depois Alguém, tipo, uma árvore da família do professor Carvalho. Eu acho que vai ser um ancestral dele. Uma boa. E assim, eu acho que eles escolheram perfeitamente os iniciais.
podia trocar o Oshawott, que é meio ruimzinho? Poderia, mas o Cyndaquil e o Rowlet acho que são dois meus essenciais preferidos. Acho que eles pensaram assim, olha, vamos colocar esses dois porque o Vinícius gosta deles. E daí eles colocaram no jogo por causa disso. Mas assim, e pelo que eu vi na internet aí, pelo que eu vi no Twitter, se não me engano, o Vida de Treinador comentou isso. O Vida de Treinador e mais alguma outra pessoa comentou isso. Créditos, insira os créditos das pessoas aqui. Que cada inicial tem uma explicação do porquê. Porque cada um tem agora eu não vou saber especificamente cada motivo de cada um tá ali, mas cada um tem um valor significativo pro Japão feudal, que é onde o jogo se inspira. Tipo, o Rowlet tem uma explicação. Enfim, eu não vou saber a explicação aqui. Por exemplo, eu sei que o Oshawott, as evoluções dele são samurais. Samurott, enfim. Samurai. E daí isso tem um valor histórico pro Japão feudal, que é onde esse jogo vai ser inspirado. Enfim, então... já é uma explicação mais plausível, né? Do que simplesmente escolherem qualquer um. Não foi escolher a dedo, então. Não foi aleatório, foi, tipo, Sim. específico. E também, lembrando que nesse mesmo período de tempo que vai passar esse jogo, passa também Pokémon Conquest, que é um jogo spin-off daí, que foi feito por outra empresa que não a Game Freak também, que eu não lembro o nome da empresa. Então, eles já têm um campo pra trabalhar aí, porque Pokémon Conquest, pelo que dizem, é um jogo muito bom. Então, já tem um Pokémon que se passa nessa época. Então, eles vão ter que levar isso em consideração. Espero que levem em consideração, né? Tipo, não vão fazer um ambiente totalmente diferente do que é Pokémon Conquest. Não sei como é Pokémon Conquest, mas eles vão... Não vai ser, tipo, muito diferente. Mas ele se passa na quinta geração, assim, né? Tipo, tem o Zekrom lá... Isso, eu não tenho certeza como que é o jogo, assim, nunca joguei. Eu só sei que se passa no período feudal. Então, assim, o ambiente espero que seja o mesmo. Mas uma coisa importante também que eu queria falar aqui, eu queria saber a opinião de vocês, aqui no trailer, eles mostram que se trata de uma nova era para Pokémon, né? Será que isso no futuro indica que próximos jogos podem ser assim? O Danilo já comentou, né, que pode ser o Pokémon Legends e outro lendário, Pokémon Legends e outro lendário e tal. Mas será que realmente vai ser, tipo, a partir dos 25 anos Pokémon ganha uma nova, além dos jogos principais, né, gerações, enfim, ganha uma nova leva, assim? Então, quando eu vi isso aí, eu pensei na seguinte questão, né, que a gente tem a Game Freak, que é a empresa que é a desenvolvedora que traz os jogos principais, trazendo um jogo bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Eu não sei se essa nova era pode significar assim, olha, a gente vai se desprender da fórmula tradicional, da fórmula clássica, para apresentar novas histórias da franquia, sabe? Para explorar isso de outras visões, outras perspectivas. Olha, a gente não vai ter a cada 3 anos você numa geração de ginásio em ginásio capturando Pokémon. Talvez essa receita tá ficando talvez um pouco batida. Talvez eles queiram explorar novas formas, sabe? Igual o Vinícius falou, talvez construir uma linha do tempo mais coerente. Eu acho que esse novo rumo significa que a gente vai entrar num momento que a gente não vai... Já era um pouco imprevisível, mas assim, talvez a gente não dependa mais dessa fórmula clássica, sabe? Não Isso sei. também tem muito a ver com essa questão dos diferentes estilos, né? Cada jogo, como você falou, são diferentes estilos diferentes. Diferentes estilos diferentes é ótimo, né? Mas... ou talvez... Tem muito disso também, né? Ou talvez a gente rompa com essas divisórias, assim, de gerações. Não sei, eu acho que isso talvez não, ia ser muito pesado. Assim, eu acho que a gente vai ter coisas diferentes, porque agora a gente nem sabe o que vai vir quando vai chegar o próximo jogo principal, né? Se a gente falar que a 8ª geração começou em 2018 e vai receber um novo jogo em 2023, lá pra novembro, vai ser tipo uma das regiões mais longas, uma das gerações mais longas que a gente já teve. E mais diversa, né? Se você for olhar, igual a gente falou. Vindo do Let's Go, que ainda é 7ª geração, mas a gente tá falando Switch. Passando por Sword Shield, Brilliant Diamond, Shiny Pearl, Legend Arceus. Então, assim, a mais diversa e a mais longa. A gente sabe que a Sinnoh também foi bem longa, né?
teve 4 anos. E isso a gente vai ter um impacto em toda a franquia, né? Porque a gente sabe que tudo é programado pra seguir essas gerações. Tudo, igual a gente viu lá no anime, vídeo. né? Produto, TCG. anime, filme, TCG. O que vai acontecer com os filmes? O que vai acontecer com o TCG, com o anime? Tudo vai seguir isso aí, de alguma forma. E é claro que eles vão amparar esses jogos. Se a gente tá falando de Sinnoh, a gente vai ver um monte de merchan de Sinnoh esse ano, pra todo lado. Ano que Sim. vem também. Então, assim, o que vai acontecer? Isso que é bacana, assim, a gente pensar. Eu acompanho muito o anime, né? Então, assim, o que eu vejo é o anime. Eu já tava falando, gente, a gente gravou um podcast do anime. Falando, olha, a gente já tá... Esse ano já vai ser 2/3 da história. O ano que vem já acaba, o ano que vem já começa outra coisa. Então, o Ash vai enfrentar o Leon ano que vem. O Gol vai sair, sei lá, ou vai continuar. Agora, já não sei. Agora a gente já não sabe se a gente não tá nem na metade dessa história que tá sendo contada. Por isso, talvez, que tá sendo mais devagar a história do anime, em termos de uma possível avançar no explicação, campeonato. né? É uma possível explicação sei. isso. Eu acho que, tendo agora esse ano os remakes e no começo do ano que vem esse Pokémon Legends, talvez pode ser que realmente a gente não tenha uma nona geração no ano que vem. E aí isso arrastaria, né? Se não tivermos uma nova geração no ano que vem, aí sim, isso arrastaria anime, arrastaria TCG, arrastaria um monte de coisa. E aí a gente ainda vai ver o Ash e o Go aí por sei lá, pelo menos mais 2 anos, né? Então, eu sinceramente chutaria nisso, cara. Depois desse anúncio do Pokémon Legends, eu acho que ano que vem não teremos uma nova geração. Acho que eles vão apostar forte nesse jogo. Cara, eu vi esse jogo com uma grande promessa, assim. É um negócio que todo mundo queria, é um negócio que todo mundo pediu. Os gráficos disso, né? O estilo artístico e tudo mais, tá muito bonito, claramente inspirado em Zelda. Então, o meu chute aqui de novo, hein? Não teremos nova geração ano que vem. Eu acho... Assim, eu não vou falar o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que eu vou falar o que eu espero que aconteça. Eu espero que esses jogos não influenciem na qualidade dos jogos principais. Porque a gente sabe que não são jogos principais. Esse Pokémon Legends não é principal. E é a Game Sim. Freak que tá fazendo. O remake é a Yuka, então... Eu chamo... Yuka, acho que é Yuka. Enfim, o remake... Eu não sei se eles chamam de Yuka, UL... Eu acho que é ILCA. É, ILCA, sei lá. Eu tô só apelidando de Yuka. Então, o remake é outra empresa que vai fazer. A Game Freak... Assim, eu tô pensando na forma que o pessoal critica a Game Freak. Fala que a Game Freak é preguiçosa, não sei o quê. A Game Freak realmente, ela não... Assim, eu não sei quantos funcionários ela tem, não sei como eles trabalham, eu não sei como que é o regime de trabalho deles, enfim. Eu acho que eles deviam ter dois times. Um pra esse Pokémon Legends, ou acredito que isso se transforme numa linha de jogos, Pokémon Legends, e igual o Danilo falou, tem a todos os lendários e tal, e vai explicando. Assim, eu acho que Pokémon Legends poderia vir pra amarrar a franquia, pra, tipo, ir interligando a franquia, sabe? Pokémon Legends criaria a base pros jogos que já foram lançados. Pokémon Legends ia explicar a conexão entre cada jogo. E eu acho que eles deviam ter 2 times, um time trabalhando no Pokémon Legends e um time trabalhando nos jogos principais, pra não ficar sobrecarregado pra uma equipe só, porque eu acredito que Pokémon Legends, que vai ser lançado em 2022, não vão, depois que lançarem o Pokémon Legends, vão começar a produzir o outro jogo, porque em menos de um ano vão produzir um jogo. Exato. Enfim, ou isso, ou vão atrasar, ou já tem alguma outra equipe trabalhando nos jogos principais, ou como vocês falaram, vai atrasar a próxima geração. Enfim. A gente tem, Vinícius, você falou isso agora, a gente tem um exemplo grande em relação a isso, que é a Activision com o COD, né? O COD, pra quem não sabe, embora ele esteja embaixo do guarda-chuva da Activision, ele tem 2 desenvolvedoras que alternam. Eram 3, né? Tinha a Sledgehammer, mas as principais são a Infinity Ward e a Treyarch. Mas aí a gente tá falando de 2 desenvolvedoras diferentes debaixo de uma distribuidora, né? Então, eram 3 desenvolvedoras para uma distribuidora, e agora, tipo, é que na verdade antes eram 2, depois virou 3, agora são 2 de novo, mas enfim. O fato nesse caso que eu tô falando do COD, são 2 desenvolvedoras produzindo jogos intercalando em cada ano. Nesse caso da Game Freak, eu concordo com você, eu não acho que eles vão desenvolver um jogo grande como está sendo prometido para Pokémon Legends em 2022, e já em novembro depois eles vão entregar um produto final com uma possível nona geração que não deve
ser fácil, né? Deve dar um trabalho. Pois é. Então, eu concordo. Então, Isso é mais um motivo pra eu achar que não vai ter na geração. Eu queria Olha. que fosse separado entre 2 times e um time trabalhasse nos jogos principais e outro nesse Legends. E eles usassem esse Legends pra inovar. E as inovações do Legends fossem aplicadas nos jogos principais. Porque a gente, assim, muito se falou no lançamento de Sword and Shield, a comunidade falou, principalmente a comunidade brasileira, falou que a Game Freak devia largar o osso de Pokémon e deixar pra outra desenvolvedora desenvolver o jogo. Daí veio o remake por outra empresa, reclamaram também. Então, eu acho o contrário. Eu acho que não devia ser passado os jogos principais pra outra empresa. Eu acho que a Game Freak tem muito potencial. A gente viu nesse trailer de Pokémon Legends, pelo que a gente viu no trailer, é tipo, eles estão prometendo bastante nos jogos. Então a gente sabe que a Game Freak tem potencial. E a Game Freak, queira ou não, é a mãe de Pokémon. Desde o começo tá aí. Então eles deviam ter duas equipes. Uma trabalhava no Legends e outra na linha principal. O Legends eles usavam pra... O Legends que leva o nome Pokémon, mas não é da linha principal. Eles poderiam inovar o quanto eles quisessem. Não precisa seguir a fórmula. Não precisa seguir a fórmula dos jogos principais. Não precisa seguir as ferramentas dos jogos principais. Então, no Legends você inova. O que deu certo você joga na próxima geração de jogos principais. O que deu errado você simplesmente esquece, porque vai estar ali no Legends. Então eles poderiam usar o Legends de laboratório e aplicar nos jogos principais. Então acho que... Mas só que daí eles teriam que ter esse duplo time, né? Tipo, um vai trabalhando nessa frente, outro vai trabalhando na outra frente. E daí... Enfim, é o que eu espero que aconteça. Não o que eu acho que vai acontecer. É o que eu espero muito que aconteça. Eu só queria fazer uma pontuação. Que assim, vocês estão falando de ter 2 times e tudo mais. Eu acho que a gente tem que lembrar também que a Game Freak, ela não faz só Pokémon. Então, também tem essa questão. Porque assim, a gente teve o ano passado... Não, em 2019, ano passado foi portado para PlayStation, Xbox e Microsoft. Mas ela lançou o Little Town Hero. Não sei se vocês acompanharam. Tipo assim, foi um jogo pra Nintendo Switch, era em mundo aberto, assim, mais ou menos, que veio com uma promessa, assim, o pessoal falou, nossa, olha só, a Game Freak sabe fazer algo de qualidade. Sim, ironia, sabe? Mas, quando esse jogo foi lançado, quem jogou falou que ele era terrível, péssimo. Até acompanhei uma pessoa lá no nosso Twitter que falou que, tipo, foi o pior jogo que ela viu na vida. Experiência de jogo horrível. E foi da mesma Game Freak que lança os jogos de Pokémon. Então, assim, a gente não pode falar de restrição de funcionários, porque uma empresa que tem lucros gigantescos, como a Pokémon Company e a Game Freak tá ali junto, não pode se dar o luxo de falar, a gente tem restrição de funcionário, que isso não é válido. Eu não entendo que isso possa ser válido para uma empresa que tem a maior franquia do mundo. Só que a gente também não pode falar que a equipe dela é dividida em 2, que uma vai fazer o Legends e outra vai falar. É a mesma empresa que que fez Sword Shield lançou do Sword Shield há 2 anos, que de certa forma tá envolvido nos remakes, porque o Masuda tá lá como diretor principal, tá fazendo Legends e já tá planejando a próxima geração, porque tá indo junto ali, né? A gente sabe que é planejado com bastante tempo. Então assim, é uma loucura, tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu digo O que a gente espera é isso que o Vinícius tá falando, que tenha essa inovação. Eu espero isso. Então, eu falo de separar em 2 times, assim, eu falo num pensamento de funcionário trabalhando, assim, no mundo do desenvolvimento. Assim, como desenvolvedor, eu penso que... Porque se deixar, qualquer empresa vai escolher o mínimo de funcionários possível. E daí o que eles vão fazer? Eles vão pegar um grupinho de funcionários, por exemplo, um grupinho de funcionários que faz... Porque eu acredito que funciona assim. É o grupo de funcionários que desenvolve Pokémon. E daí eles vão falar, faz esse jogo, e faz, tipo, tudo ao mesmo tempo, sobrecarrega o funcionário e nada sai bom, entendeu? Então eu penso num quesito funcionário. Eles separarem em 2 times... Não, eu imagino que eles trabalham em time mesmo. Só que eu acho assim que... Eles trabalham assim também. E daí um grupo ficar responsável por um jogo, outro grupo por outro, e eles se conversarem entre si, tipo... E fazer essa mesclagem, assim, enfim... Eu falo nessa questão de separar em times pra isso.
Não porque eu acho que a Game Freak é uma empresinha de fundo de quintal que tem, tipo, 10 funcionários e 5 vão fazer Legends e 5 vão fazer os da linha principal. Mas é tipo... eu digo na questão de desenvolver, tipo, um jogo e conversando com o outro, usar o Legends de campo de experiência e passar as coisas boas pros jogos principais. É isso que eu queria que acontecesse. Concordo. Gente, eu acho assim, que falando sério, eu fico até um pouco aliviado se a gente não tiver uma nova geração ano que vem. Porque eu não sei vocês, mas eu acho que as coisas andam passando tão rápido. Eu concordo. Tipo assim, é Eu uma ia falar pressa, sabe? Parece que eu me despedi de Alola ontem. E aí parece que a gente já tá falando quase tchau pra Galar, sabe? E parece que eu comecei a jogar Sword Shield ontem, e foi 2018. Eu concordo, 2019. eu queria que fosse espaços maiores, eu também acho. Eu acho que eles podem aproveitar muito mais esse período entre uma geração e outra, entendeu? Eu também acho que tá passando muito incluindo rápido. TCG, incluindo anime, incluindo tudo. Então eu acho também que seria um bom respiro não ter nada ano que vem. Não ter uma nona geração ano que vem, aliás, né? Não ter nada. Eu acho que, principalmente nessa questão de console, né? Porque a gente já teve... Quantas gerações a gente teve? Duas gerações do mesmo console. Foi o Game Boy, o Game Boy Advance foi Depois só. no DS a gente teve a quarta e a Depois do DS a quinta. gente teve Quarta e quinta. Não, na verdade, e assim, considerando DS e não DSi, né? 3DS. Mas enfim. Não, se contar a sexta geração, teve XY também, que foi no 3DS, né? 3D, Mas só foi XY uma. foi 3DS, 3DS foi XY e a Lola, né? Ah, é verdade. Enfim, eu acho que tá passando muito rápido também. Inclusive, foi uma coisa que a gente falou no podcast, acho que foi o podcast que eu gravei com o Danilo. Enfim, foi um podcast que a gente falou aí atrás, que eu falei que por essa pressa que parece que eles têm de fazer de fazer uma nova geração, fazer remake, fazer novos jogos, novos jogos, e daí acaba não saindo uma coisa de muita qualidade. Inclusive eu falei na época que eu acho que eles deviam... no dia do podcast eu falei que eu achava que eles deviam dar um downgrade, ou seja, diminuir a qualidade do estilo artístico. Eu falei que eles deviam fazer uma coisa... Inclusive eu falei que eles deviam fazer um jogo por exemplo, um remake com o gráfico da época, só que só em HD. Foi uma coisa que eu falei, não sei em que podcast ia atrás, que foi basicamente o que aconteceu. Então eu vejo que eles estão fazendo praticamente isso mesmo. Eles estão fazendo com que seja mais fácil, o que não é ruim. Não é ruim, fica mais fácil para os desenvolvedores. E eu acho mesmo que não devia ter uma próxima geração tão cedo. Uma, porque Galar ainda tem bastante coisa pra ser explorada. Nossa. E outra que... Pra fazer uma coisa com qualidade. Porque eu acho que eles estão fazendo... Assim, igual a gente falou de ser lançado no fim de 2022 uma nova geração. Considerando que... eles estão produzindo Pokémon Legends. Então... parece que eles vão fazer um jogo em um ano só. Obviamente não é isso que vai acontecer, mas parece que eles vão fazer um jogo em um ano só. Breath of the Wild, que é, tipo, pra mim é o melhor jogo já feito, né, na existência. Acho que demorou 5, 6 anos pra ser produzido. Então, eles deviam pôr um pouco mais de tempo nas gerações futuras que eles vão fazer de Pokémon. Acho que eles deviam investir mais tempo nos jogos futuros. E pra isso eles precisariam de um respiro, então... acho que não. Eu acho também que agora existe toda uma outra forma de monetização que eles podem explorar que não os jogos, né? As DLCs estão aí pra isso. A gente teve duas DLC, aliás, uma DLC dividida em duas partes, né? Pra Sword and Shield. E assim, eles podem lançar outras DLCs. A gente sabe que também vende. Óbvio, não tanto quanto os jogos, mas também vende. Então, tipo, eu tô dizendo isso porque Galar ainda tem o que ainda tirar de Galar. Né? Não precisa necessariamente lançar uma nova geração e fazer toda aquela coisa de novo, simplesmente depois de ter passado só 3 anos, sendo que a gente tem remake de Sinnoh, a gente tem esse Pokémon Legends, tem outras coisas que podem ser úteis no meio, né? No meio da geração. Então acho que realmente eu sou a favor de que não tenha uma nova geração ano que vem e acho mesmo que não vai ter por conta desse Pokémon Legends. Pois é, né, Lucas? Eu tava pensando, eu ia até falar assim, gente, já pensou se o ano que vem ainda eles anunciam pro final uma nova versão, uma continuação do Sword Shield? Nossa. Tipo, Cara,
Aí você falou da DLC, que eu acho que sei. faz mais sentido. Depois dessa DLC então. que a gente recebeu ano que vem. Olha como seria bem-vindo se a gente recebesse uma nova DLC o ano que vem. E tipo, dá Não ficaria saturado, tipo, né? Não dá ficaria pra saturado. somar alguma coisa, explorar, tipo, alguma coisa a mais em Galar e dar um tempo a maior pra nona geração. Sim, eu digo isso porque eu acho que assim, antigamente, né, na época do DS, 3DS e tudo mais, não era tão fácil, você podia, mas não era tão fácil, no caso do 3DS, né, mas não era tão fácil você adicionar conteúdo depois no jogo, né, o jogo saía fechado. Agora não, com o Switch, da forma como a gente joga videogame hoje, com essas gerações todas, é mais fácil você acrescentar conteúdo depois que o jogo já lançou. E isso pode ser muito bem explorado. Já foi, né? Tipo, eu não tô aqui falando isso como tipo, eles poderiam fazer uma DLC. Não, eles já tiveram essa ideia. O que eu tô querendo dizer aqui é que eles podem ter essa ideia de novo de forma a não saturar o negócio. Lança o Legends e lança uma DLC no ano que vem e beleza. Pronto, tivemos 2 produtos Pokémon. Esse ano... Deixa a moto passar. Esse ano a gente vai ter, sei lá, considerando tudo, 4 produtos Pokémon. Né? Vai ter o New Pokémon Snap, os 2 jogos do remake e, óbvio que o Unite não é um jogo principal, não faz parte dos grandes, das linhas grandes, né? Mas também é um produto Pokémon grande que vai ser lançado. Então são 4 jogos Pokémon lançados no ano. É muita coisa, né? No ano que vem, considerando Legends e uma possível DLC, eu acho que ficaria balanceado, entendeu? Não saturaria, não teria que fazer toda aquela coisa apressada, que seria apressado se tivesse Legends e uma nona geração feita pela Game Freak, igual o Vinícius falou, os dev ia tudo, né? Aí não dá, né? Aí ia sair igual o Cyberpunk, né? Que ficaram lá pressionando os devs e saiu o que saiu. Né? Eu imagino que seria mais ou menos isso, se a Game Freak lançasse 2 jogos ano que vem. Não, com certeza então, seria. Com certeza. Eu prefiro que façam uma DLC bem feita ali e lancem um Legends muito bem feito, porque esse jogo tá prometendo. E não façam uma nova geração. Acho que, cara, na era do Switch agora, eles podem aproveitar dessas outras coisas. Sabe uma outra coisa que eu me lembro também? Porque desde quando a gente tava comentando lá da corte da Dex, depois veio Home, a DLC que trouxe mais Pokémon. Mas assim, desde o começo a gente teve uma fala, assim, meio que oficial, que dizia... Olha, os jogadores vão ter oportunidade de ter contato com todos os Pokémon dentro da 8ª geração. Não sei se vocês lembram disso, mas a gente até na época falou assim, então quer dizer que a Dex vai ficar completa mesmo quando vier os remakes de Sinnoh de alguma forma. Ou não. Eu tava pensando nessa fala essa semana. Então, será que a gente ainda não vai ter uma DLC de Sword Shield que vai terminar de completar a Pokédex? Então, porque eu lembro que na época acho que foi o Massuda que falou. Eu não lembro. Eu acho que foi. Então, eu não lembro quem falou que os fãs teriam a oportunidade de jogar com todos os Pokémon, mas não em um jogo só. Isso. Eu não lembro se foi exatamente isso que ele falou ou se eu que entendi errado. Mas o que eu tinha entendido na época, que eu acho que ainda entendo até agora, que vão ter todos os Pokémon nessa geração. Daí, por exemplo, os que vão ter agora em Brilliant Diamond, Shining Pearl, são os que faltaram em Galar. E alguns que tem em Galar, alguns vai ter nos 2 jogos, alguns Pokémon vão ter em ambos, e alguns que não tem em Galar vão ter nesse jogo novo. Mas o que eu entendi na época é que não vai ter, tipo, todos em Galar, e nem todos em Brilliant Diamond, Shining Pearl. Eu não, assim, se eles, nossa, pelo amor de Deus, se eles fizerem uma DLC pra colocar todos os Pokémon em Galar, mas o que esse povo vai reclamar? Mas o que vão falar que a Game Cara, Freak reclamariam, mas venderia. Venderia. Sacou? Eu compraria. Esse é o ponto. Então, exatamente, entendeu? Venderia. Seria, a Game Freak é gananciosa, isso que ia ser, igual a gente já viu várias vezes, e tá rolando agora com o remake. Mas venderia, sacou? E é isso que eles precisam. Mas sim, então, toda empresa é gananciosa, nenhuma empresa vai dar as coisas assim pra não ganhar dinheiro. A empresa visa lucro. Enfim, o povo é maluco mesmo. Mas assim, eu acho que vale lembrar que, apesar da DLC e tudo mais, aquela atualização dos novos Pokémon foi disponibilizada pra todo mundo, né? Sim. Você que não comprou a DLC, você pode ter os Pokémon do mesmo jeito. É a mesma coisa. Então eles não estão vendendo. Você pode trazer do Home também, não pode? Sim, pode. É a mesma coisa. Tipo, a mesma coisa que
a pessoa que comprou a DLC e a pessoa que não comprou a DLC, a mesma quantidade de Pokémon existe pras duas. A única coisa é que Isso a pessoa é que ótimo. não comprou a DLC não vai conseguir capturar a selvagem, assim, no mato. Você pode ter, por exemplo, seu amigo pode ter comprado a DLC e você não. Seu amigo pode te transferir todos os Pokémon. Simples. Mas as raids pode, Vinícius. As raids também, mas, tipo, eu digo assim, por exemplo, os Pokémon fóssil. Os Pokémon fóssil, quem não comprou a DLC, não consegue achar selvagem. Mas se a pessoa tiver o home, ou se a pessoa tiver um amigo que pegou um fóssil na DLC, eles podem ter. Ou seja, a Game Freak não tá vendendo os Pokémon, não tá disponibilizando a DLC pra te vender sei lá, o seu Abomasnow que você não tinha. Eles estão disponibilizando a DLC como conteúdo extra. Os Pokémon selvagem que falta vieram de bônus, assim. Sim. Mas acho que falamos tudo, hein? Falando de tudo. E eu acho que é só o começo, viu? Eu também acho. Cara, pra ser bem sincero, eu também acho. Eu acho que esse Pokémon Legends aí ainda vai dar muito o que falar. Ao longo do ano a gente com certeza vai ter novidades sobre esse jogo. E eu fiquei curioso. Fiquei muito curioso, gostei muito, principalmente da parte da movimentação dos personagens. Eu acho que é muito legal você poder andar, pular, arremessar, enfim, correr, sei lá o que mais. Igual eu falei, é um action RPG, então é um jogo diferente do que a gente viu até hoje em Pokémon. E eu tô bem curioso e bem ansioso pra ver o que temos pela frente. Eu tô bem animado, sim, com esse jogo, nossa. Bom, vamos encerrar por hoje, então. Vamos, já gravamos quase não, passamos de 1h30. Pois Então- é. Bom, gente, então assim, como a gente disse, é só o começo. A gente quis aqui pontuar um monte de coisa, o que a gente quer, quais as nossas expectativas, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês também nas publicações aí do nosso podcast, no YouTube. E agora é a vez do Lucas falar onde vocês podem encontrar o nosso podcast. Não, cara, é porque dessa vez eu até deixei anotado aqui. A gente Eu tem, sei. sabe, a gente tem um roteirinho aqui que a gente vai seguindo ao longo do podcast pra gente não se perder e saber o que tem que falar no dia e tal. E agora eu deixei até anotadinho aqui, bonitinho. Vocês podem ouvir o PBNcast em várias plataformas, como Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Overcast, Overcast, Radio Public, Breaker e também disponibilizamos lá no YouTube. A gente sabe que o YouTube e o Spotify são os principais. Então, caso você queira procurar a gente de forma fácil, procura principalmente no Spotify e no YouTube. E acho que iTunes também deve ter bastante gente que ouve. E outro recado rápido que eu tenho no começo, e vou falar aqui agora de novo no final, primeiro que estamos fazendo lives na Twitch agora, twitch.tv/PokéblastNews. Então, toda terça-feira das 6 às 7 tem a Hora do Holofote, e esporadicamente a gente está marcando algumas outras. A gente ainda está decidindo alguns outros jogos para jogar. Queremos fechar uma agenda e tudo mais, mas ainda não conseguimos. Fato é que quando sair o Night eu estarei lá com certeza. Mas essa é uma das coisas. E segunda coisa é sobre o Pix, que agora, como eu falei no começo do podcast, você pode fazer uma doação pra gente pelo Pix. A chave é pblastnews@gmail.com, nosso e-mail. Não tem valor fixo, você pode doar o quanto você quiser, caso você goste do nosso trabalho. Não tem nada exclusivo, né? O conteúdo não muda pra quem faz uma doação pelo Pix e pra quem não faz, mas, enfim, caso Nos você tenha ajuda interesse, muito. caso você queira ajudar, pblastnews@gmail.com. E siga a gente nas redes sociais, né? Que eu sempre confundo quais são quais, então o Danilo que vai falar. Nossa, eu sei. Gente, eu não sei o arroba certinho. Eu sempre confundo. Mas né? a Um é gente Poké tá no Blast News, outro é Twitter. Pokémon Blast News. No Twitter é @PokéBlastNews. A gente tá no Facebook como Pokémon Blast News. A gente tem um grupo no Facebook. Você pode encontrar a gente no Instagram. A gente tá em todos os lugares. E o nosso site, né? PokéBlastNews.net. Todo o conteúdo que a gente produz aí diariamente. Eu espero que vocês estejam gostando dos podcasts, porque a gente gosta muito de gravar, a gente se diverte. Sim. A gente pode falar as nossas opiniões aqui, né? Porque nas matérias, assim, é sempre tão certinho, formal. Nas notícias é só Objetivo. noticiar, né? Sem comentar nada sobre. Aqui a gente pode abrir o coração igual. Eu estou muito feliz de gravar esse podcast. Eu falei lá nos podcasts anteriores que eu estaria muito feliz quando eu gravasse sobre Remake de Sinnoh, e eu estou muito satisfeito, cara. Muito satisfeito mesmo. Jogarei muito Sinnoh em novembro. Muito, mesmo muito, muito, muito. Cara, Unite e Sinnoh. Agora esse você já ano tem o é meu Switch, ano com né? Pokémon, cara. Agora eu tenho o Switch.
Meu, tá. Já comprei no intuito mesmo, pra preparar. Então, e vai já ter tô transmissão na Twitch de remake, vai ter de Não, Pokémon remake, Snap, vai ter. Eu pretendo tudo. fazer walkthrough, playthrough. Meu, relaxa, o Unite vai ter. Vai ter conteúdo, vai ter conteúdo. Fique ligado aí que vai ter muito conteúdo, cara. Esse ano é o meu ano pra Pokémon, cara. Ó, o Lucas é o próximo pro player aí de Pokémon. Na Não, Twitch. eu já tô estudando já tô dando uma olhada nos rumores, vou ficar ligado nesse beta do Unite. Enfim, a gente já gravou, né, outros podcasts sobre o Unite, até ter um novo trailer, outras novidades, a gente não vai falar muito sobre isso, mas quando sair, estaria aqui pra falar sobre, com certeza. Bom, gente, então é isso. Tchau pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio do PBN Cast. Falou, tchau Lucas, tchau Vinícius. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Tchau, pessoal, valeu.